Então, irmãos, estamos chegando no final, né? Mais um aninho aí que se vai. Nós estamos terminando o nosso estudo do livro de Jeremias. Domingo que vem o pastor Ion irá encerrar as nossas aulas sobre Jeremias. Ele está preparando uma aula muito legal, com muito carinho. Não percam. E hoje eu gostaria de trabalhar com vocês de uma forma diferente. Diferente porque o tema que eu trouxe para vocês hoje é lições sobre o livro de Jeremias. Então, excepcionalmente hoje, eu não vou expor um estudo como eu costumo fazer. Nós não vamos analisar um texto, trabalhar um texto específico. E vocês repararam que eu nem fiz o tal do PowerPoint, né? A apresentação. Porque quando eu pensei nessa EBD de hoje, eu pensei em fazer uma coisa, depois foi mudando ao longo da semana. Então, eu tinha realmente em mente, não vou fazer a apresentação porque não vai dar certo. Mas a minha ideia é tentar fazer um paralelo dos dias atuais, do que nós vivemos hoje, com as situações e com a vida de Jeremias, tá bom? Espero que a gente consiga fazer isso. Então eu quero compartilhar com vocês algumas coisas que me chamaram a atenção e muitas, me trouxeram a reflexão e me ensinaram muitas coisas. Eu aprendi lendo e estudando o livro de Jeremias, que eu gostaria então de compartilhar com vocês, e o microfone deve estar por aí. Eu vou pedir a participação de todos. Silvio, vou já pedir para as pessoas lerem os textos acho que serão projetados. Parece que não tem, as Bíblias foram recolhidas. Espero que você esteja com a sua Bíblia aí, mas se não der certo, eu leio aqui, estou com todos os textos aqui. E aí, primeiro de tudo, né? Não pode falar primeiro de tudo, é feio, né? Então, primeiramente, eu não poderia começar de outra forma, falando sobre o próprio Jeremias. Se você analisar a vida do profeta Jeremias, você vai verificar quantas lições e quantos exemplos nós podemos ter somente olhando para a vida de Jeremias. Então, quem pode ler, aí quem está com o microfone, depois a gente vai passando, vamos fazendo aquele esquema de um vai passando para o outro, para ir lermos. Então, a primeira pessoa pode ler aí para mim, Jeremias capítulo 1, dos versos 4 a 10. Nós vamos ler esses versículos de 4 a 10 do capítulo 1. Pode ser? A mim me veio, pois, a palavra do Senhor, dizendo: Antes que eu formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísses da madre, te consagrei, e te constituí profeta às nações. Só um minuto, Silvio. Olha que interessante. O Senhor dizendo diretamente para Jeremias que antes que ele fosse concebido, ele já enxergava, ele já sabia, e antes que ele saísse da madre, antes que ele nascesse, ele já era consagrado. Algumas pessoas nós conhecemos na Bíblia que Deus fala, Olha, Paulo, por exemplo, ele é mencionado como um vaso escolhido. Lembram disso? Moisés também foi escolhido por Deus especialmente. E Jeremias é uma dessas pessoas que Deus elegeu e conheceu e constituiu, a palavra que está aí, profeta às nações. Continua, Silvio, por favor. Oi. Só um minuto. Só um minuto, jovem. Só um minuto, jovem. Só um minuto. Só um minuto que você está ao vivo e a cores.
não querendo levantar polêmicas, mas esse versículo leva muito para quem acha que aborto não constitui vida antes quer dizer, Deus já conhece você antes de nascer, né? Antes de você ser constituído como pessoa, como sim. embrião. Isso aí é um assunto bem complicado, né? Mas a gente sabe que a vida começa muito antes da pessoa nascer, né? Vamos lá, Silvio. Então lhe disse eu: Ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: Não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca, e o Senhor me disse: Eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Olha que hoje te constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e derribares, para destruíres e arruinares, e também para edificares e para plantares. Daria para a gente fazer a aula toda só sobre esses versículos aqui, né? E a primeira coisa que me chamou a atenção é que Jeremias era muito jovem. Nessa versão que nós lemos aqui, que foi lida aqui, tá escrito como criança, né? Mas na verdade no original essa palavra é nahar, né? Nahar no hebraico, que significa jovem, moço. É a mesma palavra que foi usada para quando Abraão disse para os seus servos lá em Gênesis 22:5. Pode colocar para mim, Gênesis 22:5, está dizendo assim: Então disse a seus servos: Esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Então, nós sabemos que Isaac não era uma criança aí, não era pequeno. Por quê? Porque no versículo seguinte, no verso 6, a gente sabe que ele carregou a madeira que ia servir para o holocausto, tomou Abraão a lenha do holocausto e colocou sobre Isaac. Se ele fosse uma criança, a gente vê muitos desenhos por aí, Isaac como um bebê, ele não teria como carregar essa madeira, que não deveria ser pouca, certo? Não deveria ser um toletezinho. E quem já tentou carregar aí um tolete sabe que não é leve. Então, alguns estudiosos aí dizem que Isaac teria por volta de 25 anos. E eu li, quando estava pesquisando sobre essa questão da idade de Jeremias, tem gente que... Eu li um artigo que o cara fala que ele tinha 17 anos. Não sei de onde ele tirou essa informação. Aí um outro artigo eu li que ele tinha 25 anos. Aí tinha um outro que diz que ele tinha 20 anos. Então, pera lá, a Bíblia não dá essa liberdade, vamos dizer assim, para a gente dizer exatamente quantos anos ele tinha. A gente sabia que ele era jovem, por conta da palavra que é descrita aí. Mas nós não sabemos qual que era exatamente a idade dele. E eu me coloquei no lugar de Jeremias, né? Eu acredito que eu faria o mesmo questionamento se eu tivesse ser por volta de 20 anos e o Senhor me desse uma responsabilidade tão grande, né? Falou assim: olha, você vai lá e vai falar o que eu vou te dizer para você falar. Eu ia perguntar para o Senhor: mas será que eu não sou muito jovem para isso? Não, né? Tem o Ferreira aqui, que é um cara experiente, né? Bando Ferreira lá. Mas interessante que o Senhor toca na boca de Jeremias e ele constitui realmente Jeremias como um profeta. E uma coisa que me chamou muito a atenção, vocês podem ler o livro de Jeremias, apesar de ser chamado muito jovem e o ministério dele ter durado cerca de 40 anos, Jeremias foi muito fiel. Ele foi fiel do início ao fim. E aí eu queria que alguém lesse para mim Hebreus capítulo 13, dos versículos 20 e 21.
O microfone vai passando aí. Pode ler, por favor, Rogério. Ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, os aperfeiçoe em todo o bem, para cumprirdes a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele. Por Jesus Cristo, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Por que eu li esses 2 versículos? Porque o paralelo que eu faço aqui é justamente essa questão de não importar a sua idade. Qual é a nossa idade? Porque quando Deus nos chama, Ele nos capacita. E aí, o texto de Hebreus, é uma oração do autor aqui, para que o Deus nos aperfeiçoe em todo o bem, para cumprirdes o quê? A vontade de Deus na nossa vida, operando em vós o que é agradável diante dele, por Jesus Cristo, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Então, assim como Jeremias, ele se prontificou e ele se colocou à disposição para fazer a vontade de Deus, nós devemos fazer isso também. O que nós devemos fazer é obedecer. Se você tem um chamado do Senhor, meu irmão, minha irmã, obedeça. E que Ele te aperfeiçoe nisso. E aí, isso me levou a um outro item que me chamou a atenção. A persistência de Jeremias. Durante, como eu falei, 40 anos, ele foi fiel e persistente na entrega das mensagens que Deus mandava ele falar. Você vai ler muitas vezes ali, disse o Senhor, e o Senhor disse, assim disse o Senhor. E as mensagens de Jeremias, conforme nós vimos nas nossas aulas aqui da EBD, elas não eram nem um pouquinho agradáveis, certo? Muito pelo contrário. As mensagens de Jeremias eram contra tudo e contra todos. Era como se ele trouxesse as palavras de juízo do Senhor para aquele povo. E as pessoas não queriam ouvir. Era como se Jeremias estivesse falando para essa parede aqui. Porque ele falava e o povo não queria nem saber. Ninguém queria ouvir Jeremias. 1 Coríntios 1, 18. Quem está com o microfone para ler para mim? Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Olha, Jeremias, para ele foi dada a tarefa de entregar uma mensagem impopular. Uma mensagem que inclusive trouxe angústia para ele. Ele ficou deprimido com tudo aquilo também. E, obviamente, as pessoas o desprezavam. Não queriam muito ouvir, como eu disse. E aqui nós lemos em 1 Coríntios que a verdade ela é como loucura para os que se perdem. A palavra da cruz é loucura. Eu não sei se você já teve essa experiência, mas falar com algumas pessoas sobre a Bíblia, sobre os ensinos, sobre a palavra de Deus, primeiro vão te considerar como o quê? Um alienado, né? Um retrógrado. De retrógrada já foi chamado, Célio? Então. E aqui, em 1 Coríntios, nós vemos que a palavra da cruz é loucura para os que se perdem. Mas para nós, o que ela é? É o poder de Deus. Ela é o poder de Deus. Então, é importante a gente ter isso em mente, né? 2 Timóteo 4, 3 e 4 agora. Quem lê para mim?
próprias cobiças, como se sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão de dar ouvidos à verdade, entregando-as a fábulas. Esse texto é muito legal, porque ele está falando do nosso tempo. É hoje. E esse paralelo que eu queria trazer para vocês em relação a Jeremias. Porque naqueles dias lá de Jeremias, lá em Israel, eles não queriam ouvir o que Jeremias tinha a dizer. E Jeremias avisava para eles do julgamento, da condenação, mas isso aí o que trazia para eles? Incômodo. E isso é o que acontece hoje, meus irmãos. Hoje nós estamos advertindo o mundo de que existe uma salvação de graça, pela graça, e as pessoas não querem ouvir. O texto diz que elas cercar-se-ão de mestres segundo o quê? As suas próprias cobiças. As pessoas querem ir nas igrejas em que elas se sentem bem, onde elas ouvem aquilo que elas querem ouvir. Não é isso? Olha, aquela igreja lá é legal. Então, se eu começar a falar aqui de pecado, de condenação, as pessoas, Marcos, que é isso? Não, vamos embora. Não se fala mais de inferno, né? Não se fala mais de juízo. A IPBI é uma exceção. E, então, irmãos, embora assim, a maioria das pessoas não estão ouvindo, o que nós temos que fazer? É igual Jeremias, persistir na entrega daquilo que Deus mandou a gente levar. Apocalipse 3:10 diz assim: porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro para experimentar os que habitam sobre a terra. Olha só, então, quando eu vejo aqui a questão de persistência, né, de Jeremias, eu também lembrei da perseverança de Jeremias. Alguém consegue me dizer aqui a diferença entre persistência e perseverança? Eu fui procurar no dicionário, e eu vi que, assim, eu li o seguinte, persistente é usado quando há continuidade da ação e o resultado geral acaba sendo mal, ou neutro, ou apenas algumas vezes bom. Perseverança é usado quando o propósito é bom. Ou seja, você está fazendo algo para ajudar alguém ou para alcançar um objetivo desejável. Independente do resultado, sim. Pega o microfone para o pessoal da internet te ouvir, Célia. Pode falar que eles arrumam lá, na mesa. O próprio versículo de 2 Timóteo 4:2 prega a palavra. Insta, quer oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. É a persistência aqui. Isso, é isso aí. Que você está falando. Então, e quando a gente lê Jeremias, a gente vê que o povo, eles estavam com o coração tão endurecidos. O pecado, ele tem esse efeito, né, de entorpecer as nossas decisões, né? E as pessoas ali não acreditavam mais em Deus, ou pior, não temiam a Deus. Não temiam mais a Deus. É isso que acontece hoje. E Jeremias, ele pregou durante 40 anos, e você não vai ver nenhum sucesso na pregação de Jeremias. Você não vai ver ele assim, alguém aqui, né, ouviu e mudou e se arrependeu, mas o pessoal não, continuavam ali idólatras e teimosos, né, e a gente viu alguns profetas de Israel que conseguiram sucesso. Eu mencionei Jonas aqui recentemente, lá em Nínive.
O pessoal se arrependeu e o Senhor mudou a sua atitude para com eles. Mas Jeremias não. Eu até pus aqui que Jeremias era um cara que jogava pérola para os porcos, né? Porque ele falava e não adiantava nada. E aí, irmãos, eu fiquei pensando o seguinte: o fato da nossa mensagem ser rejeitada, isso, se você está levando uma mensagem de Deus para as pessoas, e essas pessoas rejeitam essa mensagem, elas não estão rejeitando você. Não é um problema em você. Dá para entender? O que elas estão rejeitando? Quem elas estão rejeitando? A sua mensagem. Elas estão rejeitando, na verdade, o nosso Deus. E aí, como a Célia colocou, o nosso papel é pregar. Pregar a palavra. Falar e viver a palavra. Porque o nosso testemunho, às vezes, é muito mais importante do que as nossas palavras. E aí, o resto é entre Deus e a pessoa, né? Para quem você está pregando. A gente tem que lembrar que lá na parábola do semeador, dos 4 tipos de pessoas que receberam a mensagem, né, a semente, só uma que deu o fruto. E aí, como que está, então, essa sua persistência, essa sua perseverança? Alguém lê para mim Hebreus 10, 35 a 37. Quem está ali? Está chegando o microfone aí. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança. Tem necessidade de quê? Perseverança. Ok. Para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque Por quê? ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Olha que legal. Muito legal, né? E aí, gente, ó, persistência, usando esse versículo aí, o anterior, o 36, vem uma palavrinha que também me chamou a atenção, que é a promessa. Ele diz assim: com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. E aqui, uma das lições mais importantes que nós podemos aprender com o profeta de Jeremias é acreditar nas promessas que Deus faz e que Ele fez. Nos apegarmos a essas promessas. Jeremias, ele acreditou e ele se apegou nas promessas que o Senhor Deus fez para ele e para o povo, né? E ele, independente do que acontecia, do que estivesse acontecendo, ele tinha certeza que em todos os momentos de dificuldade, Deus estava com ele e Deus estava livrando a vida dele e fazendo nele aquilo que ele tinha prometido fazer. Essa promessa de Deus de estar com ele, como nós lemos lá no primeiro capítulo, de livrar e de estar acompanhando ele, fez com que Jeremias vivesse aquele ministério dele sem temor nenhum. Ele foi para frente, ele foi em cima. Ele foi um dos maiores profetas do Antigo Testamento. Então, isso me fortalece bastante, porque sei lá, qualquer dificuldade que você estiver enfrentando, qualquer as agruras, né, da vida, a gente tem que lembrar das promessas que o Senhor nos deixou. Continuando em Hebreus, capítulo 13, agora, versos 5 e 6. O que está escrito aí? Quem vai ler para mim?
Vai passando assim e a gente vai lendo. Nossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Isso é para nós. Continua, 6. Sim, afirmemos confiantemente: o Senhor é o meu auxílio, não temerei. Quem me poderá fazer o homem? O Senhor é o meu auxílio, não é o meu trabalho, a minha conta bancária, os bens que eu possuo. O Senhor é que cuida de mim. Ele que diz assim, olha, seja a vossa vida sem avareza, ou seja, contentai-vos com o que você tem. Porque ele diz, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Isso tem que ser uma realidade na nossa vida. Irmãos, quantos outros versículos eu poderia citar aqui, a gente poderia falar das promessas de que Deus cuida e vai cuidar e não vai nos desamparar. Só assim já me vem na cabeça o Salmo 23, que todo mundo sabe decor, Salmo 37, todo mundo sabe decor. Muitos, muitos, muitos. Então, talvez você até se lembre, domingo retrasado, eu disse que a nossa vida está no céu, né? Que importa as coisas espirituais e não as coisas materiais. Lembram de Filipenses 3, 20 e 21? O que está escrito lá em Filipenses 3, 20 e 21? Coloca lá para mim, por favor. Quem está com o microfone aí? Pois a nossa pátria está nos céus, onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus. Timóteo, você é brasileiro? Opa, você nasceu no Brasil? Você não é norte-americano, chinês, japonês. Mas onde está a sua pátria? Verdadeira. Essa aqui também é verdadeira, mas a nossa pátria está onde? Nos céus. Pode continuar lendo. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. O que ele vai fazer no 21? O qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Oh, glória! Não vamos precisar mais de cirurgia, de ficar tomando remédio, né? Olha aí, que maravilha. Isso aqui é fantástico. E aí eu me lembrei de Tito 2, 13 e 14. Gente, quando eu estou preparando um estudo, vem versículo que vai puxando. Se eu não der uma parada aqui, a gente fica até as 3 horas da tarde. Coloca Tito 2, 13 e 14. Quem lê? Gilson. Aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Vocês sabem que eu estou aguardando ansiosamente, né? Continua, 14. A qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Olha que esse texto é lindo, né, irmãos? Maravilhoso, porque nós estamos aguardando essa transformação do corpo que nós lemos lá em Filipenses e a vinda, a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, que comprou com o seu sangue, pagou, remiu, né? Pagou o preço, a nossa dívida, e nos purificou para sermos um povo exclusivamente dele, zeloso de boas obras. Aí eu vou fazer umas perguntinhas aqui agora, mas você não precisa responder, não precisa levantar a mão, não. É para você só pensar. Você se considera uma pessoa persistente? Você se considera uma pessoa perseverante? Você se considera uma pessoa que crê fielmente nas promessas de Deus, independente da situação, que Ele cuida de você, que Ele não vai te desamparar? Pois é, Jeremias, ele era uma pessoa persistente, perseverante, crente fiel nas promessas de Deus.
Mas tem mais alguns detalhes que eu queria compartilhar aqui sobre Jeremias. Ele foi um profeta solitário. Como assim? Deus não deixou ele se casar, não deixou ele constituir família, filhos. Onde está isso, Marcos? Lá em Jeremias, por favor, 16, 1 e 2. Quem está comigo? Oh, Pádua, vamos lá. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: não tomarás mulher, nem terás filhos, nem filhas neste lugar. Por quê, Pádua? Lê o 3 e o 4. Por quê? Porque assim diz o Senhor acerca dos filhos e das filhas que nasceram neste lugar, acerca das mães que os tiveram e dos pais que os geraram nesta terra. Morrerão vitimados de enfermidades e não serão pranteados, nem sepultados, servirão de esterco para a terra. A espada e a fome os consumirão, e o seu cadáver se virá de pasta às aves, do céu aos animais da terra. Pesado, né? Deus sabia que esse era o melhor caminho para Jeremias, porque ele disse para Jeremias: olha, coisas horríveis vão acontecer nesse tempo, com os bebês, com as crianças, com os adultos morrendo, vitimados de enfermidades. Seus corpos iam ser enterrados, a sua carne devoradas por pássaros. Pesado isso aqui. Então, melhor você não casar, melhor você não ter filho na família, para não passar por toda essa dor. E às vezes é isso. Temos exemplos, né, de pessoas que Deus não deu filhos, não se casaram. Então, Deus tem um propósito na vida das pessoas. Jeremias 16, 9. Pois assim declara o Eterno dos Exércitos, o Deus de Israel: farei cessar neste lugar, diante de vossos olhos e durante vossos dias, a voz de regozijo e a voz de alegria, a voz do noivo e a voz da noiva. Eu anotei o endereço errado. Não era esse versículo. Eu vou ler o versículo que eu queria ler. Eu não lembro agora se é no capítulo 27 ou 23. Diz assim: persuadiste-me, ó Senhor, e persuadido fiquei. Mais forte foste do que eu e prevaleceste. Sirvo de escárnio todo o dia. Cada um deles zomba de mim. Jeremias aqui, além dele ser solteiro... Oi? 20, né? É o 27. Jeremias 27, versículo 7. Capítulo 20, versículo 7. Tá lá. Então, Marina, você está com o microfone ainda aí? Lê de novo para mim, por favor. Senhor, tu me persuadiste... Não, o 27, esse que está aqui, ó. É que na minha versão é diferente, mas eu vou ler então o que está escrito ali. Tá bom. Persuadiste-me, ó Senhor, e persuadido fiquei. Mais forte foste do que eu e prevaleceste. Sirvo de escárnio todo dia. Cada um deles zomba de mim. Então, além de solteiro, não ter filhos, ser uma cara solitário, vamos dizer assim, as pessoas zombavam de Jeremias. Quantas vezes você já teve essa experiência de ser zombado quando você falou do Senhor Jesus para alguém? Mas nem por isso Jeremias desistiu, gente. Por mais difícil que fosse, por mais zombaria que ele levasse, ele persistiu sempre. Ele nunca desistiu. Vamos ver se eu acertei agora o próximo. É Jeremias 20, 1 e 2. Por favor, lê. É isso aí. Quem lê?
Passur, filho do sacerdote Imer, que era presidente na casa do Senhor, ouviu a Jeremias profetizando essas coisas. Então feriu Passur ao profeta Jeremias e o meteu no tronco que estava na porta superior de Benjamim, na casa do Senhor. No dia seguinte, Passur tirou a Jeremias do tronco. Que legal, né? Então, vejam vocês, por que eu agradeço por nós termos liberdade de culto ainda, né? A nossa porta ali está aberta. Jeremias foi profetizar, foi ferido e colocaram ele num tronco, prenderam ele num tronco. Alguém aqui já foi ferido ou preso por ter evangelizado ou pregado a palavra de Deus? Acredito que não, ninguém passou por isso, mas Jeremias passou. Olha o 37, 15 e 16 de Jeremias. Próximo a ler aí, por favor. Jeremias 37, 15 e 16. Os príncipes, irados contra Jeremias, açoitaram-no e o meteram no cárcere, na casa de Jonatas, o escrivão, porque a tinham transformado em cárcere. Tendo Jeremias entrado nas celas do calabouço, ali ficou muitos dias. Ali ficou muitos dias. Então, os caras não gostavam da mensagem, o que eles faziam? Espancava e prendia. O problema ali, então, vamos resolver dessa forma. Não falou o que você queria ouvir, não, né? Então eu vou lá e espancaram Jeremias, colocaram no cárcere e ele ficou ali muitos dias. Agora o 38, de 1 a 6. Quem vai ler, por favor? Jeremias 38, de 1 a 6. Tiago, que é bom de vista, então, está lá no fundão. Ouviu, pois, Cefatias, filho de Matã, e Gedalias, filho de Passur, e Jucal, filho de Selemias, e Passur, filho de Malquias, as palavras que Jeremias anunciava a todo o povo, dizendo: Assim diz o Senhor. Assim diz quem? O Senhor. Jeremias está falando, olha, eu acho isso, eu acho aquilo. Não, Deus está me mandando dizer isso. Esse era o conceito de profeta, certo? A gente viu isso no início. Assim diz o Senhor: o que ficar nesta cidade morrerá à espada, à fome e de peste, mas o que passar para os caldeus viverá, porque a vida lhe será como despojo, e viverá. Assim diz o Senhor: esta cidade infalivelmente será entregue nas mãos do exército do rei da Babilônia, e este a tomará. Disseram os príncipes ao rei: morra este homem, visto que ele, dizendo assim estas palavras, afrouxa as mãos dos homens de guerra que restam nesta cidade e as mãos de todo o povo, porque este homem não procura o bem-estar para o povo, e sim o mal. Disse o rei Zedequias: eis que ele está nas vossas mãos, pois o rei nada pode contra vós outros. Tomaram, então, a Jeremias e o lançaram na cisterna de Malquias, filho do rei, que estava no átrio da guarda. Disseram a Jeremias com cordas. Desceram a Jeremias com cordas. Na cisterna não havia água, senão lama, e Jeremias se atolou na lama. Olha só, jogaram Jeremias num poço com lama, por quê? Jeremias estava dizendo, olha, vai vir juízo sobre a cidade vai ser destruída, e quem ficar aqui vai morrer. Eles, não, você está mentindo, Jeremias. Nós vamos guerrear aqui e nós vamos salvar. Vamos matar esse profetinha aí que só fala bobagem, só traz notícia ruim para nós, só fala mal para nós. Mas era Deus que estava alertando, olha, melhor vocês irem para a Babilônia, para o exílio, porque lá vocês vão conseguir viver. Aqui, quem ficar não vai viver. Mas aí, o que eles fizeram? Jogaram Jeremias no poço.
E o que ia acontecer com Jeremias, gente? Ele ia morrer. Ele estava num poço, atolado na lama. E aí eu pergunto para você, quem que tirou Jeremias do poço? Leia para mim, o próximo, os versos 7 a 13, do mesmo capítulo 38. Eu vou ler. Ouviu Ebed-Meleque, o etíope, eunuco que estava na casa do rei, que tinham metido a Jeremias na cisterna. Ora, estando o rei assentado à porta de Benjamim, saiu Ebed-Meleque da casa do rei e lhe falou: Ó rei, senhor meu, agiram mal estes homens em tudo quanto fizeram a Jeremias o profeta, que lançaram na cisterna, no lugar onde se acha. Ele vai morrer de fome, pois já não há pão na cidade. Então deu ordem o rei a Ebed-Meleque, o etíope, dizendo: Toma contigo daqui 30 homens e tira da cisterna o profeta Jeremias antes que morra. Tomou Ebed-Meleque os homens consigo e foi à casa do rei por debaixo da tesouraria e tomou dali umas roupas usadas e trapos e os desceu a Jeremias na cisterna por meio de cordas. Eu estou no 38:12 agora. Disse Ebed-Meleque o etíope a Jeremias: Põe agora estas roupas usadas e estes trapos na axilas, calçando as cordas. Jeremias o fez. Puxaram a Jeremias com as cordas e o tiraram da cisterna, e Jeremias ficou no átrio da guarda. Olha aí, que interessante. Quem tirou Jeremias da lama, do poço de lama? Um etíope, um goel, um gentil. O povo de Jeremias queria matá-lo, os príncipes lá. Queria que ele morresse lá naquele poço. Mas um etíope falou: isso não é legal. Foi lá, conversou com Zedequias, e Zedequias: não, tira ele de lá. Pode ser que Deus use quem menos você pensa para te tirar do poço da lama. Às vezes alguém que você nem imagina. Outra coisa que me chamou a atenção no livro de Jeremias, que tem tudo a ver com o nosso tempo, nós vamos ler agora, por favor, Jeremias 23, versos 1 e 2. Quem está com o microfone? Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor, Deus de Israel, contra os pastores que apacentam o meu povo. Vós dispersastes as minhas ovelhas e as afugentastes, e não as visitastes. Eis que visitarei sobre vós a maldade das vossas ações, diz o Senhor. Temos pastores assim hoje em dia? Pastores que destroem e dispersam as ovelhas do pasto? Falsos pastores, né? Mas se nós continuarmos lendo o texto, nós vamos verificar outras coisas ainda mais. Por favor, versos 3 a 5 agora. Eu mesmo recolherei o restante das minhas ovelhas, de todas as terras para onde as tiver afugentado, e as farei voltar aos seus apriscos, serão fecunhas e se multiplicarão. Levantarei sobre elas pastores que as apacentem, e elas jamais temerão, nem se espantarão, nenhuma delas faltará, diz o Senhor. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, e rei que reinará, e agirá sabiamente, e executará o juízo e a justiça na terra. Amém. Esse texto é maravilhoso.
o Senhor dizendo: eu vou recolher o restante das minhas ovelhas de todas as terras. E aí o versículo diz que vai levantar no 5 um renovo justo, o verdadeiro pastor, aquele que não dispersa, que não destrói as suas ovelhas, muito pelo contrário, aquele que vem e apacenta as suas ovelhas. E elas jamais temerão, nem se espantarão. E aí haverá juízo e justiça. Aonde, irmãos? Está escrito aí? Não está escrito no céu aí na tua Bíblia? Você tem certeza que está escrito na terra? Olha, na minha Bíblia está escrito na terra. Isso significa o quê? Significa que o Senhor Jesus vai reinar na terra. Se na terra não for literal, nós não temos como explicar os versículos de 6 a 8. Por favor, coloquem aí o verso 6 e leia para mim, Lu, por favor, 6 a 8. Nos seus dias, Judá será salvo, e Israel habitará seguro. Será este o seu nome, com quem será chamado Senhor, justiça nossa. Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que nunca mais dirão: tão certo como vive o Senhor, que fez subir os filhos de Israel da terra do Egito, mas tão certo como vive o Senhor, que fez subir, que trouxe a descendência da casa de Israel da terra do norte e de todas as terras, para onde os tinha arrojado, e habitarão na sua terra. Alguém tem alguma dúvida, gente? Porque para mim esse texto é tão claro, ele é tão óbvio, que o Espírito Santo ele fez questão de colocar aí no texto que eles virão da onde? De todas as terras para onde eles tinham se espalhado. E habitarão aonde? Na sua terra. Simplesmente não tem como espiritualizar isso, não tem como alegorizar isso. Então, se você não crê nisso, você tem que ir lá pegar um estilete, uma gilete e arrancar essa parte da Bíblia. O Senhor Jesus vai reinar aqui, na terra. Senão, isso aqui não é verdade. Certo? Tem mais uma coisa importante aqui. Jeremias 14, 11 a 15. Zé Carlos? Sim. Disse-me ainda o Senhor: não rogues por este povo para o bem dele. Quando jejuarem, não ouvirei o seu clamor, e quando trouxerem holocaustos e ofertas de manjares, não me agradarei deles. Antes, eu os consumirei pela espada, pela fome e pela peste. Então disse eu: ah, Senhor Deus, eis que os profetas lhes dizem: não vereis espada, nem tereis fome, mas vos darei verdadeira paz neste lugar. Ou seja, Jeremias, você está mentindo. Isso. Ou Deus está mentindo, porque nós vamos ter paz aqui. Nós não vamos ter essa coisa de espada, né, de fome, nada disso. Agora, vejam a resposta do Senhor no versículo 14 e 15. Disse-me o Senhor: os profetas profetizaram mentiras em meu nome. Nunca os enviei, nem lhes dei ordem, nem lhes farei. Visão falsa, adivinhação, vaidade e o engano do seu íntimo são o que eles vos profetizam. Portanto, assim diz o Senhor acerca dos profetas que, profetizando em meu nome, sem que os tenha mandado, dizem que nem espada nem fome haverá nesta terra. A espada e a fome serão consumidos estes profetas. Então, olha, além de falsos pastores, aqui Deus está falando dos falsos profetas. Não foi eu que mandei eles falarem isso.
Eles estão falando por conta própria, falando mentira para vocês. E isso me fez lembrar o Senhor Jesus dizendo lá em Mateus 7, 21 a 23, onde ele disse: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará nos reinos dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Gente, olha que dureza essas palavras do Senhor Jesus. Os caras vão chorar lá na frente dele: nós fizemos isso, eu fiz aquilo, em teu nome não sei o que lá, blá, 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 blá. Não te conheço. Não te conheço. Para terminar, eu queria ler um poema. Tinha outras coisas aqui, mas nós já estamos quase em cima do horário. Eu queria só 3 minutinhos antes de ir para o final, perguntar aqui para vocês se alguém... eu gostaria muito de alguém dar um testemunho aqui sobre o que aprendeu nesse semestre, lendo Jeremias, estudando Jeremias, algo que chamou a atenção, que impactou. Tem alguém que gostaria de compartilhar aqui? Luiz. Rogério não vale, mas pode participar se quiser. Brincando. Eu queria dividir com os irmãos que foi muito impactante para mim. Eu não conhecia o livro de Jeremias. Eu acho que ele traça um paralelo, né, com os dias de hoje, com o mundo que a gente vive, com as coisas que a gente vê que são constantes, mesmo passado tanto tempo. E acho que é importante porque, além de traçar esse paralelo, nos mostra o quanto Deus sempre apontou para a direção, né, de Jesus, dos ensinamentos do Messias. Isso, para mim, foi o principal assim, desse estudo que vocês fizeram. Legal. Às vezes a gente lê um livro profético do Antigo Testamento e acha que não tem nada a ver conosco, né? Mas olha... Eu tirei algumas coisas só aqui, algumas lições só para nós. O Antônio vai falar. Uma das coisas que mais me chamou a atenção é como a gente vê a Deus e como a gente se comporta perante um julgamento de Deus. Isso é o que você falou, Jeremias pregava para as paredes. E é impactante como Jeremias enxergou isso, né? Exatamente. A pessoa de Deus, quem ele era... a sua santidade e aquilo que ele... uma coisa interessante, irmãos, dando o gancho aqui do Antônio, Jeremias ele conseguia enxergar a misericórdia do Senhor, o amor que Deus tinha por aquele povo. Porque a todo momento ele mandava os profetas, inclusive Jeremias, dizendo: olha, vocês são idólatras, vocês estão se prostituindo, e eu vou trazer juízo sobre vocês, porque não foi para isso que eu criei vocês. E agindo com amor, agindo com misericórdia. E o que o pessoal... Parede, né? Pois é, e é justamente o oposto de Jonas, né? Exatamente. Então, se eles tivessem se arrependido, assim como o povo de Nínive se arrependeu, as coisas seriam diferentes. Se eles tivessem obedecido às ordens lá de Deuteronômio, as bênçãos viriam. Certeza. Jeremias enxergava isso, ele contemplava isso. E ele queria, com todas as forças, trazer isso para o povo. E o povo não estava nem aí. Eu tenho uma definição de persistente e perseverante, não sei, mas o persistente é aquele que ele persiste numa coisa, ele vai, e agora uma hora ele cansa e vai definhando. O perseverante não desiste nunca. É isso, mas é muito, muito importante a gente pegar todas essas lições que a gente pode aprender de Jeremias para as nossas vidas, né, irmãos?
Então, para finalizar, vou pedir para a Laura ler aqui para nós, Lamentações 3. Laura, você vai ler Lamentações, dá para projetar aí? 3. Foi 22 a 25. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Jeremias, num poema lindo e fantástico, ele está nos dizendo que as misericórdias do Senhor são infinitas, que a sua paciência é incomparável e o seu amor é incondicional, é inabalável. Essa mensagem de esperança, ela transcende todo o contexto histórico e continua a ser o que é super relevante para nós hoje. Existe aqui um convite à reflexão sobre a nossa própria jornada espiritual e a nossa disposição, a nossa persistência e perseverança em nos voltarmos para Deus, confiarmos na sua misericórdia, no seu amor e sermos filhos de Deus. Fala, Fábio, dá para levar o microfone lá rapidinho? Famoso sino. Não, eu só queria dizer que a gente está vendo o livro de Jeremias, né? E a gente está vendo as histórias de Jeremias, o que ele passou, mas em alguns textos soa até meio que messiânico, né? A forma como Jeremias era tratado, a forma como o Senhor Jesus foi tratado, né? Então a gente vê algumas semelhanças ali, né? De Jeremias foi colocado no tronco, a forma como o povo tratava Jeremias ali, enfim, cuspindo e todas essas coisas, né, que eles faziam, entendeu? Então a gente consegue ver até um paralelo ali, né, na forma como era tratado, né? Também. Mas eu quis trazer mais o paralelo da vida de Jeremias para nós também, né? Para a gente ser persistente, perseverante, para nós confiarmos nas promessas do Senhor e sermos firmes e inabaláveis, como está escrito, né? E aí, gente, para terminar de vez, para eu me despedir de vocês nesse curso, neste ano, eu queria ler Jeremias 17:7, que é o nosso versículo chave, 17:7. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Mas continua no 8, vamos ler, porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Enganoso é o coração. 9. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? 10. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Como eu disse na minha devocional, só esses versículos aqui daria para a gente fazer muitas e muitas devocionais, destacando o que o Senhor está nos dizendo aqui. Aflições, angústias, sofrimentos psicológicos, tudo isso Jeremias descreve como sendo a vara de Deus usada contra o seu povo. Não como um meio de puni-los simplesmente por causa dos seus pecados, mas para corrigi-los. Para corrigi-los porque Deus ama os seus filhos e Ele quer o melhor para os seus filhos.
Então, meus irmãos, a lição que nós aprendemos aqui com Jeremias é que as aflições da vida não devem nos abater, porque as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. E antes de qualquer coisa, as nossas dificuldades devem ser usadas para que possamos renovar as nossas forças e a nossa esperança. Sempre que nós buscamos o Senhor em meio às angústias, Ele é fiel e Ele vai nos dar resposta para aquilo que nós precisamos e para aquilo que nós merecemos até. Amém? Amém. O ano ainda não terminou, mas a minha oração continua. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Se não acontecer nenhum imprevisto, por exemplo, o arrebatamento, o ano que vem estarei de volta aqui com vocês. Que Deus derrame as ricas bênçãos sobre a vida de vocês, como tem derramado na minha.